Beleza, moçadinha? Hugo Carpanese do canal Falando de Máquinas com vocês, belezinha? Galera, hoje nós vamos falar sobre esse carinha aqui, ó. O filtro regulador, certo? Filtro regulador de ar. No caso de máquinas de solda, é usado em corte plasma, máquina para corte. Só no segmento hoje comercial que a gente está envolvido na nossa realidade ali, ele é utilizado na máquina de corte plasma. Mas, de maneira geral, ele tem N aplicações, infinitas aplicações. O que eu quero mostrar para vocês? É a função dele. Então, por exemplo, se você tem uma pistola de pintura, certo? Pistolinha de pintura, tu usa ali pressão baixa, né? Geralmente, toda pistola de pintura vai usar ali pouca pressão. Estamos falando ali às vezes de 12 libras, 20, no máximo 30 libras, dependendo aí do equipamento, certo? Então, qual que é a função? Se você tem um compressor lá de média, alta, pressão, baixa pressão, você tem ali no mínimo umas 120 libras ou 140 libras, 175 libras. Então, o ar vai passar por aqui, você vai regular, você vai baixar essa pressão e regular a pressão que você precisa aqui para o outro lado. Então, além de você regular essa pressão, ele retém a umidade aqui. Então, como todo mundo sabe, no ar tem umidade. O compressor ele armazena ar. Então, no fundo do cilindro ali fica a umidade. Na mangueira, no caminho até chegar no equipamento, ele também forma umidade. Então, aqui ele tem um filtro que vai enchendo esse copinho aqui de água. E aqui você tem um purgador aqui que vai retirar toda essa umidade. Beleza? Então, assim, outra coisa, existe uma diferença aqui, uma diferença entre alguns de uns filtros sobre como eles informam aqui a pressão. Então, às vezes, você vai ter que fazer um cálculo ou identificar que tipo de informação que eles estão te dando por aqui. Então, por exemplo, esse aqui é um filtro que está marcando como KGF/cm2, que significa o quê? Quilograma força por centímetro quadrado. Então, para você converter para libras, nesse filtro aqui, tu tem que fazer uma continha. Você vai multiplicar por 14,5, isso vai te dar em libras ali. Então, se está 1, ou se tu coloca no 2, no 6, no 7, enfim, você multiplica por 14,5. Então, por exemplo, para corte plasma, que precisa de 90 libras, você vai deixar ali entre os 6 e os 7 para dar esses 90 libras que você precisa. Tá? Um outro ponto, eu não tenho aqui, mas é um outro tipo de filtro, existe o filtro regulador lubrificador, ou seja, antes dele aqui ainda vai vir mais, aliás, depois dele vem mais um copinho com óleo aqui. Então, ferramenta pneumática que precisa de óleo para lubrificar as palhetas internas, para manter a máquina lubrificada. Pintura não, E se você colocar esse óleo aqui, o óleo vai lá para a pistola de pintura, vai contaminar a tinta ali, ou seja, não vai dar certo o teu serviço. Então, saber também onde vai o filtro só regulador e onde vai o filtro regulador lubrificador. No plasma, por exemplo, não é com os dois copinhos, é com um copinho só. Esse outro que tem um óleo ali também, senão vai para a tocha, vai contaminar a tua peça também, não vai dar muito certo. Então, o filtro regulador, ele regula a pressão e retém a umidade. Sempre o mais próximo possível do equipamento que você estiver utilizando. Então, se você tem uma rede de ar, você puxa a mangueira lá do teu compressor e coloca o filtro lá do ladinho de onde você está trabalhando, o mais próximo possível, ok? Existem outras maneiras de você ir reduzindo essa umidade no meio do caminho, na instalação da rede de ar, na questão das mangueiras, se for mangueira, evitar, sempre mantê-la o mais reta possível, enfim, tem 1 milhão de dicas aí para passar sobre isso. Então, função do filtro regulador, regular a pressão e reter a umidade, beleza? Em breve aí mais dicas, é isso aí, vamos para cima. Hugo Carpanese do canal Falando de Máquinas com vocês, bora lá!